Queridos, olha, nós vamos falar um tema hoje muito. Eu fiz questão de colocar esse tema assim impactante para chamar a sua atenção. Nós vamos falar sobre decepcionados com Cristo. Me diga se não é um tema assim que quando você ouve, você fica ali ligeiramente na dúvida o que realmente nós vamos falar. Será que nós vamos falar de decepcionados com Cristo de uma forma negativa ou positiva? Será que nós concordamos com essa situação, decepcionados com Cristo? Ou esse tema está já nos ensinando alguma coisa interessante para a nossa vida espiritual? Eu quero dizer para vocês que nós vamos ver um exemplo de pessoas ou dois homens que se decepcionaram com Cristo. Está em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Vamos ler esse texto aí. Olha aí, ó. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia. Isso é quando Jesus ressuscitou, tá, pessoal? Naquele mesmo dia. Estava de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Numa tradução ou numa interpretação da distância, lê-se 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas em Jerusalém, tá bom? Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vocês estão entendendo? Aqui trata-se daquele dia da ressurreição de Jesus. E eles estavam tão decepcionados que eles iam para essa aldeia. E aí eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. Então eles foram caminhando e, meus irmãos, eles estavam indo quando de repente Jesus começa a caminhar com eles, só que eles não percebem que é Jesus. Bora lá. E aí, ó, verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de conhecê-lo, ou de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que vocês estão falando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha aí, ó. E então pararam entristecidos. Guarde bem esse termo. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você entendeu aqui, amados? O Cleopas olhou para Jesus sem reconhecê-lo e disse: tu és o único que não está sabendo do que aconteceu? Aquele que a gente pensava que era o Messias, morreu. E agora estão dizendo que ele ressuscitou. Mataram ele. É exatamente isso que ele quis dizer. Ele lhes respondeu, lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão. Olha aí o que eles pensavam de Jesus. A Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras, ou seja, em milagres e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha a visão que eles tinham de Jesus. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Lembre que no momento da ceia eu falei bastante da crucificação. Ora, nós esperávamos que fosse ele
quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, ou seja, era domingo, né? Estava o terceiro dia, foi o mesmo dia da ressurreição do Senhor. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, ou seja, aquelas mulheres, não é, que estavam com Jesus e os apóstolos, nos surpreenderam, dizendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, ao sepulcro, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais, ou seja, os anjos afirmaram que ele havia ressuscitado. Olha aí, as mulheres ouvem dos anjos, ou do anjo, que ele havia ressuscitado. O túmulo estava vazio, elas correm e vão avisar. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Hoje, acabamos de fazer uma celebração, uma encenação pequena, não é, para honrar as mulheres, né? E está aqui, ó, as mulheres presentes. Foram elas que primeiro foram dar a notícia da ressurreição. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Elas que foram as primeiras a falar da ressurreição. Muito bem. Verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Observe essa expressão. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, vocês não sabem que está escrito na Bíblia ou na palavra que Jesus tinha que morrer? No momento da ceia, eu citei a profecia do profeta Isaías 53. Está tudo escrito, irmão, estava tudo escrito. E eles liam, conheciam o texto, mas não souberam entender que tudo aquilo ali estava acontecendo com Cristo. Muito bem. Jesus chamou-os de nécios e tardos de coração para crer no que já estava escrito. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 26, agora 27. E começando Jesus por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha ou explicava o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Entende-se na Bíblia, né? Ou no Velho Testamento. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram e dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já está terminando. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha aí que coisa. Eles demoraram, não foi? Só vieram reconhecer que aquele homem que caminhava com eles pelo caminho era o Salvador. Olha aí, meu Deus. Mas quando eles se sentam para comer, a forma como Jesus deu graça e abençoou o alimento, eles viram que era ele. Aí abriu os olhos. É ele, rapaz. No momento em que acontece esse fenômeno, Jesus desaparece. E depois nós vamos ver onde foi que ele apareceu, né? Olha que milagre maravilhoso. Irmãos, a Bíblia é um livro encantador. E disseram, 32, e disseram um ao outro, nós vamos ler até o 35. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Olha aí, meus irmãos, quando eles vinham caminhando, Jesus explicava para eles, mas eles não reconheceram, né, que era ele. Mas ardia o coração, irmãos. Irmãos,
É um detalhe muito importante espiritual. Olha, tem muita gente, inclusive eu aproveito para dizer para você que nos assiste pelo canal, quantas vezes a palavra de Deus já ardeu dentro do seu coração e você não respondeu a Deus? Irmãos, tem gente que ouve a pregação e ele até chora, irmãos. Tem gente que quando lê a Bíblia, Deus fala com ele, mas ele é duro de coração. E os discípulos aqui deram testemunho que ardia, irmãos. Parece que palpitava, né? Sacudia por dentro deles. Que coisa, né, irmãos? A Escritura é poderosa. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. 11 apóstolos, porque Judas havia se suicidado. Os 11, né? Muito bem. Os quais diziam, aí agora era eles, né? Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Os 11 lá. Aí entra eles, o 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho para Emaús, e como fora por eles reconhecido na hora do lanche ou do partir do pão. Que Deus nos abençoe. Bora ficar aqui até o 35. Bem, eu já fiz a leitura e dei umas paradas explicando mais ou menos o que aconteceu, não é? Bem, como introdução, eu só quero dizer isso, o nosso tempo já está corrido, mas o que nós aprendemos com a história desses dois homens, para criarmos esse tema, decepcionados com Cristo. Vocês perceberam que esses dois homens estavam inicialmente decepcionados? Entristecidos. O termo aqui na Bíblia é entristecidos. E na conversa deles, disseram, nós esperávamos. Veja você aqui, ó. Veja você aqui no versículo 21. Olha de novo aí para o 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Você está vendo a decepção deles? Eles estavam decepcionados. Aquele que nós achávamos que era o libertador, aquele que ia nos salvar, mataram. E mataram de uma forma cruel na cruz. E sepultaram ele, e ainda botaram uma pedra em cima da sepultura. Olha, nós esperávamos que fosse ele. Você está vendo a decepção? Então, decepcionados com Cristo. Daí o tema, decepcionados com Cristo. Tem muita gente decepcionada com Cristo. Mas aí vem a seguinte pergunta: por que eles se decepcionaram? O que nós aprendemos com a decepção desses dois discípulos? Então vamos lá, olha aí a primeira. Ó. A primeira causa da decepção deles. Dá para ler? Olha, a causa da decepção deles foi essa aí. Ó. Eles tinham uma visão e expectativas erradas a respeito da pessoa e missão de Jesus. Eles disseram o quê? Ele era um varão poderoso. Ele era um profeta. Ele era um homem que fazia milagres. Aí lá adiante eles disseram, até esperávamos que era ele que ia libertar Israel. Libertar Israel de quê? Do jugo de Roma. Eles esperavam que Jesus era aquele que poderia libertar da tirania dos romanos, porque naquela época eles estavam vivendo, meus irmãos, uma vida muito sofrida, tá? Então eles tiveram essa visão e expectativas. Olha aí, ó, eu resumi na letra A, B e C e D, né? Bora lá. Olha aí, ó. Eles o viram apenas como um homem poderoso e um profeta de Deus. Você sabia que essa visão deles não foi eles os únicos que tiveram essa visão? Uma certa vez Jesus perguntou assim, o que estão dizendo que eu sou? Aí foram, Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou algum dos outros profetas. Ninguém dizia a verdade, sabia? Muita gente teve uma visão errada de Jesus, e o pior é que muita gente continua com essa visão errada. Tem gente que tem uma visão muito errada de Jesus.
Olha aí, ó. Eles viram Jesus como um varão poderoso, que tinha poderes, talvez como um vidente, um mago, alguém assim, né? Essas pessoas que dizem que têm poderes paranormais, que têm poderes de fazer coisas, né? Não tem gente assim que se apresenta à sociedade? Letra B, como libertador de Israel, porque eles esperavam um Messias que pudesse libertar do poder de Roma, que montasse num cavalo, montasse um exército poderoso para libertar Israel. Eles tiveram. Olha a letra C e D, bora lá, pode passar. Eles viram Jesus, né? Aliás, essa foi a visão deles. Aí já é a consequência. Quando nós temos uma visão errada de Jesus, quando nós temos expectativas erradas de Jesus, meus irmãos, da sua pessoa e da sua missão, nós podemos entrar nessas situações aí, ó. Letra A. Seguir a Jesus apenas por interesses humanos e materiais. Por incrível que pareça, essa é uma realidade, pessoal. Quando nós temos a visão errada de Jesus, estão entendendo? Quando nós olhamos para Jesus, para o Evangelho, para a palavra de Deus, para a igreja com uma visão errada, a gente tem essa tendência aí, ó, ver a igreja, ver Jesus, apenas por interesses materiais e querer receber apenas interesses humanos e materiais. Ou seja, procura Jesus por causa da doença, porque está passando necessidade financeira, porque quer resolver um problema, porque está vivendo uma situação delicada, entendeu? Porque está com um problema espiritual, vamos embora na igreja. Vamos na igreja para o pastor orar por você, para ele libertar você, expulsar esse espírito imundo de você. Por isso. Tem gente que só pensa na igreja nesse aspecto. Procura Deus somente por essas razões. Outra situação que acontece. Letra número 2, né? Pessoas que têm visão errada de Jesus e da sua pessoa e da sua missão não têm a real experiência de salvação com Cristo. Sabia? Olha, tem muita gente que frequenta as igrejas, mas nunca foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Isso é sério. Você que me assiste pelo canal, lembre disso. Jesus falou muito do novo nascimento. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Sem arrependimento de pecados não há salvação. Tem muita gente que ele se contenta porque acredita em Jesus, mas ser curado, um dia desse eu vi um homem, meus irmãos, que aquele homem me chamou a atenção. Ele disse: pastor Isaías, eu acredito em cura divina. Eu digo amém, eu fiquei feliz. Ele abriu a boca e mostrou a língua dele, irmãos, uma coisa terrível. Ele disse: está vendo esse sinal na minha língua? Eu disse: estou. Ele disse: isso aí era um caroço, um tumor que saiu na minha língua. E eu fui curado, pastor Isaías, numa igreja. Eu fui curado na hora da oração. Eu digo glória, eu comecei a glorificar a Deus. Eu perguntei para ele: você é um servo de Deus? Ele disse: não. Irmãos, olha, muita gente que crê em Jesus nunca teve a experiência de salvação, que é a experiência da mudança. Olha, quem nos leva para o céu é o novo nascimento. Jesus disse que aquele que não nascer de novo jamais poderá entrar no reino de Deus ou ver o reino de Deus. É a mudança, meus irmãos. Então, quando eu tenho uma visão errada de Jesus, eu nunca vou ter uma experiência, né? Não é verdade? Porque eu creio num Jesus político. Eu creio num Jesus que pode apenas satisfazer, colocar o pão na minha mesa, apenas um que pode curar o meu corpo quando está doente, mas eu não experimento o poder dele na minha alma, dentro de mim. A mudança, a transformação. Não é? Eu creio que vocês estão entendendo, não estão? O que eu estou querendo dizer? Que o Espírito Santo esteja ajudando você a entender.
Porque o pregador trabalha tanto com o esforço da linguagem, mas também trabalha na dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja ajudando cada pessoa a entender o que o pregador está tentando explicar, né? Olha aí o número 3 e o 4, né? São 4 observações que nós fizemos sobre o perigo de nós termos uma visão errada de Cristo, né? Olha aí, ó. Não perseverar por muito tempo seguindo a Cristo. Você não sabe que tem pessoas que logo desistem de caminhar na igreja, servindo a Jesus? Não? Já percebeu? Que tem pessoas que estão aqui, de repente, elas desistem. Sabe o que pode acontecer? Elas tiveram uma visão errada. Eu fiz aqui uma colocação, ó. Não permanecerá por muito tempo na igreja. Pessoas que têm essa visão errada. Na hora das dificuldades ou perseguições, elas com certeza abandonarão a congregação, o grupo, não é? Porque, inclusive em João capítulo 6, narra a história de algumas pessoas que deixaram de seguir a Jesus. Você que tiver o cuidado, depois dê uma olhada em João 6, a partir do verso 66, nós vamos ver que muitos abandonaram Jesus porque não aceitaram a palavra que ele falou. Quando as pessoas não entendem quem é Jesus e a sua missão, porque a sua missão é ser Salvador, né? É ser o Senhor de nossas vidas, é ser aquele que eu entendo que ele veio para morrer na cruz por mim. Jesus pode me curar. Jesus pode trazer uma cura, uma bênção para mim. Jesus pode restaurar o meu casamento. Jesus pode trazer uma cura e um milagre na minha vida. Mas o que ele quer me dar realmente é a salvação da minha alma. É isso que ele quer me dar. Ele quer me dar o perdão. Ele quer me dar a vida eterna. Ele quer me dar o paraíso. Ele quer me dar o perdão dos meus pecados. Ele quer mudar o meu coração. Ele quer mudar a minha mente. As demais coisas a gente pode conseguir, né? Mas isso aqui que eu falei agora por último, só Jesus pode dar, né? Então, amados irmãos, quem segue a Jesus dessa forma não vai permanecer muito tempo na congregação, pois os seus objetivos e ideais são outros. Seguidores assim não estão dispostos a morrer por Jesus e nem a sofrer algum tipo de afronta por causa de Jesus. Mas os verdadeiros cristãos, eles apanham, eles são criticados. Os verdadeiros cristãos, eles sofrem todo tipo de afronta, humilhações, e até dão as suas vidas por Cristo. Pregam o evangelho, sofrendo perseguição, são presos. Em alguns países, há muitos cristãos presos por causa de sua fé em Jesus. Aliás, a história de Cristo e dos apóstolos é uma história de prisões, é uma história de mortes, de crucificação, de pessoas que foram degoladas, pessoas que foram presas, pessoas que apanharam, mas nunca negavam a sua fé em Jesus. Você vê as pessoas, muitas vezes, não querem sofrer nada por Jesus, não querem sofrer uma pequena crítica. Se falar mal, se criticarem essas pessoas, elas já estão abandonando, é porque talvez nunca tiveram uma experiência com Cristo. Letra número 4, olha aí, ó. Isso são as consequências, né? Olha aí, ó. Logo encontram defeito na igreja. E eu posso completar essa frase dizendo: encontram defeito no pastor, na doutrina, na Bíblia, e ó, desaparecem da igreja. Essa igreja tem um defeito. Eu não concordo. Mas olha, eu não acho legal. Olha, eu discordo. Eu vou sair. Sabe por quê? Porque pessoas que têm uma visão errada abandonam também a igreja. Tem uma frase que quem entra na igreja, que não seja por causa de Cristo, né? Com certeza sairá, não é? Sairá. Porque você tem que entrar na igreja por causa de Cristo Jesus. Por causa de Jesus. Amém? Vamos ver o segundo ponto aí, ó. Por que eles tiveram
por que eles se decepcionaram. Agora estamos voltando para o tema geral da mensagem. Por que eles se decepcionaram? Qual foi a razão da decepção deles? O primeiro ponto foi mostrar aqui com clareza as razões, né? O primeiro. O segundo também. Não acreditaram na boa notícia da ressurreição do Senhor. Irmãos, eles só estavam decepcionados porque não acreditaram. Porque naquele momento em que eles estavam caminhando para a aldeia de Emaús, que ficava a 11 quilômetros, eles já estavam sabendo, já tinham dito para ele: olha, o Senhor ressuscitou. Olha, ele ressuscitou. E sabe quem foi que disse para eles? Mulheres sérias, pessoas sérias. Eles não ouviram na esquina meninos brincando de futebol, meninos brincando na esquina. Olha, estão dizendo aí que Jesus ressuscitou. Não, foram as mulheres que andavam com Jesus. Foram elas que tiveram a visão do anjo. Foram elas para elas que os anjos falaram: ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas correram e foram avisar. Mas quando eles ouviram, entrou aqui e saiu aqui. Não creram. Olha, pessoal, esse segundo motivo é sério. Tem muita gente que está se decepcionando com Jesus, ou está decepcionado com Jesus, com a igreja, com Deus. É porque não crê, pessoal. O problema de muita gente é falta de fé. O problema de muita gente é porque não crê nas Escrituras. Tem coisas aqui, você que me assiste pelo canal, tem coisas aqui que é só pela fé que nós aceitamos. Se não for pela fé, meu amigo, não acredito. É só pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus quer que a gente creia que Ele existe. Olha, a Bíblia deixa claro que sem fé eu não posso agradar a Deus. Nós temos que ter fé, pessoal. E muita gente tem problema com a igreja, com a fé cristã, porque não acredita em determinadas coisas da Bíblia. E nós temos que crer. O Espírito Santo nos faz crer e nos ajuda. Eu posso ouvir um amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque é uma grande verdade. Olha, nós precisamos, meus irmãos, ter o cuidado, porque nós não devemos acreditar em qualquer coisa. Não é verdade? Mas também não podemos ser incrédulos. Eles eram igual Tomé, meu irmão, só acreditaram depois que viram. Tomé não foi assim? Disseram para Tomé também que Jesus havia ressuscitado. Ele disse: não, eu não acredito numa coisa dessa. Eu só acredito se eu tocar na mão dele. Eu só acredito se eu tocar, ver os buracos dos pregos na mão dele, que não deu tempo de sarar. Não deu tempo de sarar. Ele pode ter ressuscitado, mas não deu tempo de sarar. E eu tenho que botar a mão no lado dele, que lembra da lança que eu falei? Na hora da ceia. Eu tenho que botar a mão lá no lado dele, onde eu vi que furaram ele. Aí eu vou crer. Pois quando Jesus de repente apareceu: Tomé, deixa de ser incrédulo, vem cá, toca aqui do meu lado, olha aqui minhas mãos. Rapaz, eles eram igual Tomé, meu irmão, só acreditar. Então o problema de muita gente se decepcionar, muita gente sair da igreja, muita gente se desviar dos caminhos do Senhor, muitas vezes é uma falta de fé. Estão decepcionados porque não creem, porque não creram, porque se deixaram levar pela dúvida. Satanás, ele é bom de colocar dúvida, de plantar dúvidas. Temos que ter cuidado com Satanás, porque Satanás, ele é bom para colocar dúvidas, para que você fique frio na fé, que você fique desanimado, que você não creia mais. Eu vou lhe dar um segredo. Quando você estiver orando no seu quarto, você diga assim: Deus, eu rejeito toda a artimanha de Satanás na minha mente, todo pensamento diabólico, todo pensamento maligno, todo pensamento de dúvida, eu rejeito em nome de Jesus.
E quando vier qualquer coisa, qualquer seta maligna, repreenda isso. Eu aprendi isso, meus irmãos, com crentes mais experientes do que eu. Você pode repreender uma coisa que está aqui, ó. Você pode repreender uma coisa que vem na sua mente. Você repreende em nome de Jesus. Vai embora. Tem gente que fica namorando com o erro, com aquele pensamento. Fica namorando, e o diabo entrando, o diabo fazendo o ninho dele, a ciranda dele. O diabo pode plantar uma dúvida na mente e no coração das pessoas. Quando você perceber, repreenda em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Tenha muito cuidado. A incredulidade é um erro fatal. Sabia? A incredulidade pode ser um erro fatal. E vamos concluir porque o tempo já estourou, não é? Bora lá. Olha aí, ó, a terceira grande razão deles estarem decepcionados. Tá aí, rapaz, eu lamento porque o nosso tempo acabou. Mas olha, eu queria falar 1 hora só sobre isso aqui. Porque isso aqui, pessoal, a terceira razão foi porque eles não compreenderam as Escrituras. Olha, a Bíblia deixa claro que eles eram discípulos de Jesus, eles acompanharam Jesus, eles sabiam tudo sobre Jesus. É tão tal que ele disse: tu és o único que não sabe. Não é? Quando eles falavam com ele, nós estamos sabendo de tudo que aconteceu com ele, o varão de Nazaré, aquele profeta de Nazaré. Eles conheciam a história toda de Jesus, irmãos. Tudo o que aconteceu com Jesus estava nas Escrituras. E aí eu aproveito para dizer o seguinte: irmãos, não conhecer as Escrituras, o crente que não conhece as Escrituras, terá um grande prejuízo, terá com certeza uma consequência muito ruim. E lá em Mateus 22, 29 está escrito assim, ó, Jesus falando: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não sei se eu coloquei aí as consequências de não conhecer a Bíblia. Olha aí, ó. Deixa eu ver se está aí. Olha aí, ó. As consequências são: não cresce espiritualmente porque ficam impedidos. Sabia que tem coisa na Bíblia que quem não tem um bom conhecimento da Bíblia nunca vai entender? Aquilo que eu falei ainda agora, que quando o pregador está pregando, ele depende do Espírito Santo para fazer entender as coisas. Sabe por quê? Porque quando a gente não entende determinadas coisas, a gente não vai conseguir entender outras, tá? Ó, se enveredam por práticas erradas, heresias destruidoras. Toda pessoa que não conhece bem a Bíblia, meus irmãos, como eles, vão por caminhos tortuosos, vão entrar em heresias, vão aceitar mentiras. Olha, por que surge tanta religião falsa? Por quê? Por que surge tanta prática absurdas? Por que tem tanta seita pregando mentiras, levando vidas preciosas, almas para o inferno, ensinando mentira, doutrinas erradas, que não está na Bíblia, que não está escrito na Bíblia, que nunca foram ensinadas por Jesus? Sabe por quê? Porque não conhece bem as Escrituras. Porque o certo é dizer assim: ei, isso aí não está de acordo com a Bíblia, isso aí não está na palavra de Deus. Mas tem gente que aceita as coisas. Alguém me disse, alguém me falou, eu acreditei, acreditando em mentiras. Por isso é bom acreditar e conhecer as Escrituras. E aí o texto fala, nós lemos, que Jesus começou a explicar para ele, desde Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, explicando tudo direitinho para ele. Passou pelos profetas, passou nos salmos. Você sabia que tem muitos salmos que falam de Jesus? Salmos messiânicos? É incrível isso. Está lá na frente. Lá na frente Jesus explica isso. Muito bem. Olha aí o outro erro. Tornam-se presas fáceis para Satanás. Por que, pastor, se torna uma presa fácil? Porque a pessoa não tem proteção. Irmãos, olha, tem heresias destruidoras. Tem gente que segue mentiras absurdas.
Eu estou me privando aqui de citar algumas religiões, de algumas seitas, por uma educação. Não é nem só porque eu estou sendo gravado, é porque eu teria que explicar algumas coisas a mais aqui se eu citasse o nome. Mas olha, o certo, pessoal, é seguir a igreja cristã, a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que é fiel à palavra, e o certo é você conhecer as Escrituras para não ser enganado pelas mentiras e heresias. E aí, vamos abrir bem aí em Lucas 24, mesmo capítulo, do verso 44. Estou terminando. Estou concluindo, né? 44. Nós paramos no 35, agora vamos ler o 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros, nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Joel e tal, Oséias, e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: assim está escrito que o Cristo havia de morrer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Que coisa linda, né, irmãos? Pois então, está aí. Por que eles se decepcionaram? Está aí o 3º motivo, a explicação, né? Agora vamos ver a conclusão para a gente encerrar. Olha aí a conclusão. A nossa conclusão é essa aí, ó. O desânimo nunca combina com um cristão. E certamente a causa do desânimo não é Cristo. Mas, agora você completa. Mas o quê? Os casos. Não conhece as Escrituras. Não tem fé. Tem uma visão errada a respeito de Cristo e olha para a igreja, para Cristo, para a palavra com outras expectativas. Então, essa está aí. Tem gente, olha, quando você encontrar alguém desanimado, dizendo que não crê, dizendo que não está mais do mesmo jeito, olha, você vai lembrar dessa mensagem e dizer: o culpado não é Jesus, com certeza. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Olha, se inscreva no canal, mande essa mensagem para alguém, por favor, tá bom? Deus abençoe e eu oro pela tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.